Salve, salve, criaturas, tudo bom? Aqui quem fala é Calil Neto, sou CEO da empresa Rewood e bem-vindos a mais um Dr. Wood. Hoje eu tô com um grande amigo meu que me ensinou muito aqui, tá? Márcio Tanaka, tá? Tem um sobrenome aqui do meio que eu nem sabia que você tinha esse sobrenome, cara. Eishi. É um nome japonês. Mas é um cara, que assim, eu conheço ele há muito tempo. Ele me conheceu quando eu tinha começado a trabalhar com estruturas de madeira e me ajudou muito durante o meu desenvolvimento junto à Rewood, junto a concepcionar e entender os arquitetos. Márcio, muito obrigado por estar aqui. E eu te chamo de Tanaka, né? Ou Naka, né? Eu chamo você de Naka, né? Eu vou continuar chamando de Naka, tá? Aqui. Mas é o Márcio Tanaka. Naka, muito obrigado por ter vindo e disponibilizar seu tempo, cara. Eu que agradeço pelas palavras gentis. A gente é muito amigo, né? A gente se encontra pouco, infelizmente. Mas eu tenho muito carinho pela Rewood, por você, porque a gente passou vários pocados. Eu vou falar pra você, se eu parar aqui pra falar várias ideias aqui, cara, a gente fica a tarde inteira só falando os perrengues, ó. Acho que foi bom, né? Acho que o legal, assim, dessa profissão e desse mercado é que a gente vai fazendo amigos, né? E vai confiando no outro e a gente sempre tá junto, né? São as mesmas pessoas, né? Sim, eu vou falar pra você, cara, que quando estava no mestrado e doutorado, eu dava aula, né? E uma coisa que me faltava, na verdade, não era somente ver aquilo que eu estava desenvolvendo sair do papel, mas também a oportunidade de conhecer outras pessoas. Eu acho que, assim, o mundo universitário é muito legal, você conhece muita gente interessante, você vê os trabalhos, principalmente quando você vai em congressos internacionais, você vê que tem os cases, os caras de sucesso, que é a mesma coisa do mercado, né? Mas a grande diferença é que aqui, como a gente tem não somente os arquitetos, mas também tem os clientes, você consegue ver não somente pessoas trabalhando em coisas diferentes, trabalhando em lugares diferentes, e cara, você conhece o cara que tem até uma patente de um dispositivo que está construindo uma casa gigantesca, e você também, por exemplo, tive já a oportunidade de voltar de avião particular da Bélgica com o Alexandre da Cacau Show pro Brasil e pegar um helicóptero e ir até minha fábrica, sabe? Pô, é fantástico, sabe? Uma coisa que nunca eu teria a oportunidade de fazer uma coisa dessa se eu não tivesse nesse mercado, e eu acho que compartilhar esse conhecimento junto com a gente, cara, a gente cresce muito, sabe? Eu vejo eu como uma pessoa que pensava completamente diferente, tinha outras visões, e até mesmo, vou falar pra você, mesmo tendo mestrado, doutorado, uma visão bem micro das coisas, cara, o negócio vai tomando uma outra proporção que você vai aprendendo outras coisas que você necessita, seja venda, seja arquitetura, seja negócio, seja empreendedorismo, né? Então, assim, até mesmo em arquitetura, vou falar para você que eu falei, né? Que você me ensinou muito de arquitetura, né? Tive a oportunidade de dar aula na Unicamp em arquitetura, a Gabriela me ensinou muito de arquitetura, e é esse contato, cara, que para mim não tem valor. Me torna uma pessoa muito melhor cada dia, sabe? Você consegue ver de olhos diferentes, isso é muito legal, cara. Legal. Obrigado mesmo, cara. É verdade mesmo, cara, juro de coração mesmo. Mas, Naka, vamos começar quando você nasceu. Faz tempo. Mas me fala um pouco mais sobre essa história, Naka. Eu me formei na FAUSP, né, aqui em São Paulo, né, sempre morei em São Paulo. Fiz a FAU certo, eu queria fazer arquitetura, e eu tive no caminho, assim, muita sorte, assim, no sentido de ter conhecido várias pessoas que foram me abrindo portas, né, e de uma certa forma me guiando, assim. Então, eu tive um breve estágio com a Caiaba, né, que também foi o meu primeiro contato com a arquitetura de madeira, né, mas não só com a arquitetura de madeira, com madeira, e depois eu fui passando por estágio, por escritórios que tem uma obra, né, muito importante dentro do cenário de arquitetura em São Paulo e no Brasil, e que ao mesmo tempo eram muito bons arquitetos e me acolheram muito, assim, foram sempre muito generosos, né. Então, logo que eu saí da faculdade, eu trabalhei num escritório chamado Gesto Arquitetura. Né? Como chama? Gesto Arquitetura. Gesto Arquitetura. É um escritório que ele não é muito conhecido, mas é muito premiado, né, ganhou um prêmio Rino Leve do IAB. Quando não se falava em sustentabilidade, era um escritório que se preocupava muito com sustentabilidade, pesquisava muito arquitetura em madeira, e o foco principal na época, acho que ainda é hoje, era arquitetura em áreas de preservação ambiental. Que legal, né? Então, assim, era muito interessante porque eram empreendimentos grandes, né, em áreas de proteção que precisavam respeitar regras,
e tinha envolvido também, quando não se falava muito, tinha envolvido uma equipe multidisciplinar enorme, porque você tinha biólogos, geólogos, tinha uma equipe toda para orientar o projeto de arquitetura, né? E tanto o Massafumi, né, que era um dos sócios do escritório, quanto a Tânia, sempre foram muito generosos comigo, né? E tinha essa questão de um escritório ateliê, assim, de sentar todo mundo, pôr o papel na mesa, conversar. E eu sou muito grato a eles, porque o escritório sempre trabalhou fazendo concursos e fazendo esses projetos, e eu passei por vários outros escritórios, cada um tinha o seu jeito de fazer, jeitos muito diferentes entre si de fazer, mas que foram me guiando para entender o que eu queria fazer, né? O que me importava em arquitetura. No fundo é isso, né? Quando eu começo um projeto, o que me importa prestar atenção, o que me importa pensar no projeto e o que eu acho que aquele projeto deve entregar. Então, passando por esses escritórios, eu fui sendo muito acolhido, né? Fui sendo ensinado também e sempre tive muita autonomia, assim, de falar, de expressar o que eu queria fazer. Então, acho que a Tânia e o Massa foram incríveis comigo. Acho que outro escritório também que tem uma obra relevante, que é importante, foi Andrade Moretin. Logo depois que eu saí da Gesta, eu fui para Andrade Moretin. E daí eu tive muito contato com o Marcelo Moretin. Que legal. Que também foi muito generoso comigo. Aliás, é um cara que, quando eu entrei no escritório, né, eu falei, Marcelo, eu quero vir aqui para fazer um projeto do começo ao fim, não tenho experiência em executivo, em obra, mas quero fazer um projeto. E ele, na época, falou, cara, eu tenho esse projeto. Na época, era uma das casas mais importantes do escritório, era uma casa de alto padrão. Era uma das primeiras que eles estavam fazendo, assim, de grande porte aqui nos Jardins. E ele falou, cara, você quer fazer, você não tem experiência, beleza, vem aqui, você faz, mas vê lá se você quer fazer mesmo. E daí, de uma certa forma, cara, tipo, ele sempre foi muito generoso, ele sempre foi, é um dos arquitetos que eu adoro, porque ele é muito técnico, ele é muito sério, né? Mas você vê isso na arquitetura dos caras, bicho. E tem uma responsabilidade, assim, com o projeto, com o que é entregue, com o que é feito, né? E a importância que aquilo vai ter, que foi me moldando um pouco, né? Foi me moldando no sentido daquilo que eu queria fazer. E o Marcelo sempre foi muito generoso comigo, ele sempre me protegeu, sempre, de uma certa forma, naqueles momentos que você está inseguro, de você estar recém-formado e jovem, ele ia dando segurança. Pô, cara, vai lá, você vai resolver. E acho que isso, de uma certa forma, faz com que eu queira, né, tipo, fazer isso nos projetos do escritório hoje, né? Assim, é uma coisa que eu tento direcionar, assim, ser muito responsável com o que a gente entrega, né? Porque eu acho que tem uma questão em arquitetura que para mim é muito importante, eu aprendi com esses caras, que é a gente não é o elemento mais importante, mas a gente é quem dita o resultado. Exatamente. É a gente que diz o que vai ser o resultado. E nesse momento, você acaba sendo responsável por... A compatibilização é isso, é pegar toda essa equipe de caras incríveis que a gente trabalha, né? Engenheiros estruturais, engenheiros de infraestrutura, e trabalhar com eles para chegar naquilo. Só que a gente não é técnico suficiente de cada disciplina, né? A gente sabe arquitetura, mas eu não sei de engenharia de líquidos, de fluidos, não sei de engenharia estrutural. Então eu acho que a gente tem uma responsabilidade de saber ouvir também. E acho que isso é uma coisa que é importante na profissão, assim, de sentar com esses caras, sentar com você. Quantas vezes eu já não te liguei? Puta, Calil, eu tô aqui, preciso de ajuda. E acho que isso é legal, porque acho que a gente tem que ir absorvendo conhecimento, então o nosso projeto cada vez mais tem que estar completo, mas ao mesmo tempo a gente tem que ser maleável o suficiente para entender como se adaptar ao que é necessário, né? Acho que existe dentro do arquiteto um pouco, pelo menos lá no escritório, é uma briga às vezes entre o desejo, né, e o que realmente precisa ser feito, né? Entre a forma e a função. Mas acho que é mais que isso. Às vezes a gente, até por uma questão de desejo de ser perfeito, né? Você quer ir por um caminho, só que aquele caminho não faz muito sentido por outros aspectos, né? A Casa MF que a gente está fazendo junto é um pouco isso, né? Porque é tudo de estrutura de madeira engenheirada, mas no final o melhor é fazer uma laje e colocar uma cobertura em madeira. Então, acho que é um exercício também de domar um pouco o ego, né? Sim. Tipo, o arquiteto às vezes é muito relacionado a essa questão do ego, do artista, mas acho que
não é o caminho. Acho que o caminho é uma questão técnica de entender o projeto, de entender a necessidade do cliente. Então, acho que no meu caminho, assim, encontrei pessoas que me orientaram dessa forma e eu fico feliz de poder conduzir os meus projetos dessa maneira. Assim. Sabe que isso que você falou, para mim demorou muito para entender, porque eu não entendi de arquitetura. Né? Então, primeiro eu precisei entender a visão do arquiteto, entender o que é arquitetura, entender o raciocínio do arquiteto, de como ele pensa, coisa que é difícil para o engenheiro. Mas, de forma geral, quando a gente está concepcionando junto uma estrutura, que eu acho que é o mais importante, eu sempre peço para o arquiteto fazer uma apresentação do projeto. Porque só com a visão dele, do que ele está vendo, que aí é a palavra que você falou, resultado, é que você consegue conciliar junto à estrutura, sabe? Então, só vendo os valores arquitetônicos aos quais ele quer naquilo, eu consigo desenhar a estrutura. Simplesmente pegar um projeto e desenhar sem ter a noção do material em si, e do mesmo jeito que você falou, eu não tenho todo o domínio, mas uma vez que você faz uma obra, 2 obras, 3 obras, 4 obras, você já sabe qual que você pode fazer, o que você não pode fazer, até onde você pode ir. E aí vai o arquiteto, na verdade, se consolidando, que daí ele já consegue prever várias coisas que eventualmente dariam um problema, né? São soluções que são, eu sempre falo que todo escritório de arquitetura devia ter seu próprio caderno de detalhamento construtivo, porque daí você tem as soluções já, né, palpáveis. Esse caso você tenha junto com a linha do arquiteto, né? Mas o resultado é muito importante visualizar, e às vezes falta um pouquinho dos próprios arquitetos entenderem também que os fornecedores também precisam ter essa visão. Eu vejo muita coisa, cara, que às vezes a gente está concepcionou como uma forma do arquiteto, aí vem, sei lá, hidráulica, elétrico, o cara quer passar na onde não pode passar, e quando propõe uma solução diferente daquilo que não pode passar, acaba com o valor do arquiteto. Mas, cara, isso daí já devia ter na tua cabeça, que você não vai poder passar o cano aqui porque aqui tem um forro e não pode ficar... Você entende? Então, assim, o arquiteto não deveria voltar para falar, cara, você não entendeu o meu resultado que eu quero obter para que você possa me propor uma solução. Acho que isso é muito importante. E, cara, vocês foram um dos caras que me ensinaram isso, sabe, meu? E acho que tem uma questão também, acho que no projeto, acho que tem um caminho inverso que a gente faz também. E com você a gente faz bastante, né? Que é quando a gente está concepcionando o projeto, é entender também, assim, não propor uma coisa que lá na frente a gente sabe que não é viável, né? Sim. Então acho que sempre a conversa é um pouco esse caminho, tipo, Calil, dá para fazer isso? Não dá? Como é que dá para fazer? Então a gente chega com o projeto um pouco mais redondo para que a gente não passe esse estresse, né, com o parceiro, que sempre é parceiro, e que o parceiro também não passe esse estresse com a gente, né? Para que a gente consiga já ir mais arredondado para o projeto. Obviamente que sempre tem ajustes. Não, isso é normal, isso né? É normal, né? Principalmente por causa de, muitas vezes, por causa de solicitação do próprio cliente, né? Sim, você vai se ajustando, e é normal, até atingir o que o arquiteto quer e até o próprio cliente dentro dos desejos deles. Sim. Né? Mas acho que existe essa responsabilidade do arquiteto de entender o contexto, né? Eu acho que existe, aliás, acho que a arquitetura é um privilégio, né? Você poder participar dessas equipes e poder fazer grandes obras, mas ao mesmo tempo você está lidando com muita gente envolvida, né? Desde o processo do projeto, com várias equipes, mas mesmo na obra, né? E às vezes a decisão que você toma no papel vai influenciar na obra com pessoas que estão lá tomando chuva. Sim. Né? Que em alguns momentos estão executando. É complicado, né? Então, você é um caso, por exemplo, em Trancoso a gente fez uma viga de 14 metros, né? 14 metros, sei lá. Na areia. Um vão fácil. Que eu quero. Fácil trazer, fácil um vão trazer. Incrível, é importante para a arquitetura, mas eu tenho que ter a responsabilidade de saber que aquele vão que eu quero, ele, de alguma forma vai ter uma pessoa que está num guindaste e tem uma pessoa que está na cabeça de um pilar às 4 metros de altura para encaixar uma viga de 14 metros. Então, assim, existe uma responsabilidade envolvida. Sim, né? sim. Se isso é realmente necessário, ok. Mas se é simplesmente um desejo, daí não é mais arquitetura, né? Então acho que é esse equilíbrio que lá no escritório a gente tenta ter, na medida do possível, né? Conscientizando os clientes e conscientizando a equipe no dia a dia. Eu falo, isso será que vale a pena? Tá certo. Acho que esse caminho é bom. Então acho que essa responsabilidade é sempre, acho que é um pouco importante que a gente sempre tem esse pé no chão e essa tranquilidade de fazer o projeto, né? Sabe, Naka, vou contar uma história que você não sabe. Quando você estava desenhando a minha casa, né, e eu comecei a entender as coisas, entenda que
eu não sabia praticamente nada do que eu sei hoje. E entenda que, para mim, era uma viga biapoiada e uma viga acoplanar era a mesma coisa em termos de cálculo. Isso aí não influencia. No engenheiro, cara, você pode calcular acoplanar, posso calcular... Mas a partir do momento que você entende aonde a arquitetura quer chegar dentro do que ela está proporcionando, e a Mikasa foi muito isso para mim, porque daí, uma vez que eu fiz o cálculo do acoplanar e não acoplanar, e a partir do momento que eu pego aquela referência, dentro das referências a qual você teve para o projeto, e começa a estudar a arquitetura daquela referência, as coisas começam a fazer muito mais sentido dos materiais, da onde vem, como os caras desenham, e até mesmo da cultura do cara. Cara, é assim, pra mim foi muito legal. E falando já nisso, cara, que pra mim aquela obra é uma referência, quais são as referências que você utiliza, ou que você gosta, arquitetos que você utiliza realmente pra desenhar com essa cara de japonês sua? Cara, é engraçado. A Mikasa, a Mikasa é um projeto do K27, né, que eu tive o privilégio de trabalhar durante 10 anos quase, né? Tenho um carinho imenso pelo Márcio. E acho que ele pode falar melhor sobre o projeto, mas como eu participei do projeto, posso dar também a minha versão um pouco do que foi viver esse projeto, né? Sim. A Mikasa, ele surgiu como um projeto sem muito programa, né? É um projeto que o proprietário da Mikasa queria criar um espaço que pudesse receber várias funções e várias atividades, entre elas casa de artista, entre elas exposições, workshops de design, mas não tinha muito um programa, isso, né? Não é uma casa, não é uma loja, é tudo ao mesmo tempo agora, conforme a necessidade. E a Mikasa, cara, ele, para mim, né, é um projeto ele é um projeto chato, porque ele, na verdade, é o resultado de um monte de decisões práticas, assim. Então você tem 2 volumes com o qual você tem que se relacionar, que é o volume B, que era existente, e o volume A, né, que é a Mikasa propriamente dita, na primeira loja. Só que o terreno está numa cota mais baixa. Então a primeira decisão é subir o terreno para criar uma cota média. Então ele não está tão conectado à Rua Atlântica, ele está um pouquinho mais alto, e não está tão alto quanto os outros 2 volumes, está um pouquinho mais baixo. Então esse é o primeiro caminho. O segundo caminho era, já que eu não sei o que vai ser, eu tenho que ter o espaço mais livre possível, né? Então, como é que eu faço isso? Com o maior vão que eu puder. Uhum. Né? E dentro dessa ideia do maior vão que eu puder, programas complementares como cozinha, né, que você tem numa casa que pode servir para um artista, banheiros, sanitários, ocupando esse vão, diminuiriam, né, o espaço que eu teria livre para o que seria flexível. Então a gente explode o programa, joga esses programas para trás, né, para a divisa, e cria um volume, que é exatamente a projeção que a gente pode ocupar do terreno, com o máximo vão possível. Como é que eu consigo o máximo vão possível? 2 pilares e uma viga, um pórtico. Uhum. Esse estruturalmente, vamos dizer, na minha visão de arquiteto, era o melhor vão. Só que eu não queria, já que eu precisava de uma parede, porque poderia ter exposições, eu não queria uma parede cega que subisse, eu não queria perder a estrutura presa nessa parede. Então a melhor forma de fazer é assim, pegar no meu pórtico e estender a viga um pouco para pendurar minha fachada. Então embaixo eu tenho toda uma fachada cega de alvenaria, em cima a gente tem uma fachada translúcida para entrar luz, né? E conseguir compor esse volume, né? Nesse caso, né, daí você me pergunta eu dei toda essa volta para responder as minhas referências. Sim. Né? Embora tenha essa cara japonesa, a arquitetura japonesa é uma referência, mas eu gosto muito da arquitetura nórdica, a arquitetura holandesa, que na época, quando eu estava na Andrade Bonitinho, era muita referência, né? Então são Lacaton e Vassal, que tem essa coisa da infraestrutura, da menor intervenção possível. Cita alguns nomes que o pessoal sempre gosta, cara. Então, e acho que isso é importante, assim, embora eu tenha ido para um lado de arquitetura de alto padrão, acho que o que importa, no fundo, é o espaço, né? Aquilo que você quer que as pessoas vivenciem, né? No fundo, a arquitetura é isso, é o que a pessoa vai vivenciar naquele lugar. Então, a estrutura que a gente concebeu era isso, era um espaço vazio, né, todo penduradinho, assim, a fachada pendurada, sem tocar o volume de baixo, o fechamento de baixo, ele é independente do volume de cima.
E daí, a partir do momento que a estrutura toma esse corpo dentro do espaço, ele leva a gente, né, tanto o Márcio quanto eu, já que a estrutura é o fio condutor desse espaço, ele vai ser fio condutor de tudo. Então é por ele que pela estrutura que vai subir a infraestrutura para cobertura que vai alimentar o ar-condicionado, vai subir a elétrica, vai subir toda a alimentação necessária para fazer aquele espaço funcionar. Então a estrutura acaba sendo todo o elemento que conduz o prédio, que faz o prédio funcionar. E a gente vai aprendendo também, porque, obviamente, como é que você vai fazer esse pilar que tem uma seção embaixo, né, uma viga de borda embaixo, travando um no outro. Se você for ver, a minha casa nada mais é do que essa sequência desses pórticos, né, com esse prolongamento, travado longitudinalmente, né, para que esse pórtico não gire. Então, acho que tem essa questão de você ir tomando decisões, e a partir do momento que a gente tomou a decisão, toda a estrutura foi desenhada para que a tubulação passasse por ela, sem ser vista. Então, você tem o pilar atrás, você tem sempre em volta dessa estrutura, você tem um espaço como se fosse uma galeria, né, para soltar a parede, e lá estão todas as tubulações que são para ser vistas, mas elas não são protagonistas. Então, você caminha, você percebe que tem ela, mas ela não é para ser vista num primeiro momento. E acho que a arquitetura da minha casa tem um pouco a ver com isso, assim. É um espaço que você entra, você percebe o espaço. Mas se você for olhar com cuidado, daí é o que me interessa em arquitetura. Você vê o encaixe da estrutura, que é de um jeito, você vê como sobe a infraestrutura hidráulica, como desce a infraestrutura elétrica, e você vai tendo essas surpresas, que eu acho que essa é a vivência da arquitetura. Porque simplesmente uma imagem, uma foto bonita, eu acho que não pode se chamar de arquitetura, né? É muito raso. E acho que a arquitetura, essas referências que eu te falei, a arquitetura japonesa, a arquitetura holandesa e a arquitetura do Lacaton e Vassal, francesa, tem um pouco disso, assim, de entender o que é começar do menos para o mais, sabe? O que é essencial para o projeto. Daí, a partir do momento que precisa acrescentar camadas, vai acrescentando camadas, sabe? Cara, você fala com bastante simplicidade, mas quando você olha, na verdade, e por isso que eu gosto, na verdade, da sua arquitetura, é a complexidade onde deve ser feita e o detalhamento em cima disso. O que você disse, para mim, é muito, muito legal entender e ouvir isso, porque eu nunca tinha ouvido isso, mas quando você vai falando, vai aparecendo as imagens na minha cabeça, né? E você começa a entender, na verdade, o quanto complexo é deixar uma coisa simples. Sim. Sabe? E para você, às vezes, você não tá entendendo, mas você tá falando uma coisa tão complexa de uma forma tão simples. E agora eu quero abordar com você a concepção e estrutura de madeira. Você teve a oportunidade de trabalhar várias obras de estrutura de madeira, você falou do grid, você falou do elemento de pilar. Então me fala mais como você escolhe o material e como você, quando escolhido o material como madeira, como você concepciona para aquilo. Acho que, na verdade, o meu raciocínio de projeto e de estrutura, na verdade, ele é geral, assim, em tentar entender como funciona cada estrutura. Então, assim, a estrutura de concreto funciona de um jeito, e eu gosto bastante de estrutura de concreto. A estrutura metálica funciona de um jeito, e talvez seja um jeito mais parecido de composição e execução com o de madeira, né? Mas acho que ele serve para um propósito e para um resultado, e eu acho que a madeira tem outras características, e em relação à metálica, outros ganhos, né? Acho que a sustentabilidade, essa coisa do material um pouco mais quente, né? Essa coisa da textura. Mas o que me encanta na madeira, assim, é essa agilidade de construção, assim, e a possibilidade de compor a peça. Tanto em metálica, eu gosto muito de metálica e de estrutura de madeira por conta disso, porque eu posso desenhar o detalhe, eu posso definir como eu quero aquela peça, né? E junto com você acho que essa é a vantagem da madeira, da estrutura de madeira engenheirada, porque essa introdução das peças metálicas que fazem a junção dão uma liberdade de você poder compor as conexões e isso trazer uma nova percepção estética da estrutura
que é o que me interessa, assim, do detalhe do parafuso, né, da chapa que encaixa. A minha casa tem um detalhe que não aparece, que eu acho super bonito, que é o pilar não pode encostar no chão por uma questão de proteção dele. Então ele tem uma chapa de quase 1 centímetro, acho que mais até, talvez 2 centímetros, que ele deita sobre ele e fica recuadinho, então o pilar parece flutuar. Então acho que a madeira tem essa questão dos encaixes que me interessam, e a forma que eu concepciono, assim, eu tento concepcionar da maneira mais direta possível, assim, de como é a melhor forma de funcionar a estrutura, né? Que é essa discussão que a gente sempre tem, né? Com você, assim, tipo, Calil, qual que é o vão? Puta, o melhor vão é isso. Eu queria uma tesoura assim, puta, essa tesoura não funciona. Daí sempre entra o nosso embate, né? Tipo, puta, vamos para esse caminho, será que a gente não troca a peça? E a gente vai desenvolvendo. Então, acho que, para mim, trabalhar o projeto com a estrutura tem essa diversão, assim, de ir entendendo e testando coisas. Mas, assim, tentando utilizar da maneira mais racional possível e eficiente, né? Então, qual que é o melhor vão? Qual que é o melhor balanço? Qual que é o melhor jeito de encaixar a peça? Sobrepor, coplanar. Às vezes, tem projeto que não dá para ser coplanar, né? Que não dá para ser de sobrepor, que é o mais eficiente para a estrutura de madeira, que é o nosso caso da marquise da Casa MF, né? Uma marquise quadrada, que se eu fizer de sobrepor, uma hora vai dar errado. Ela tem que ser coplanar. Então tem isso, existe o desejo, existe aí o que é mais eficiente, e a gente tenta conciliar os dois, né? Cara, isso é muito legal, cara, porque... Mas daí quando você... Então me fala como você concepciona do zero de uma casa. Então, no geral, assim, acho que o projeto no escritório... Aliás, falei onde você tá hoje. A gente ainda tá no seu... Não, então, continuando um pouco a história, né? Passei por alguns escritórios, então passei pela Unidade Moretti, pelo Kogan. Tive um pequeno tempo na LW, que é um escritório de Dubai, né? Também é de alto padrão. Mas nesse processo de buscando novos caminhos, eu comecei uma conversa 2 anos e meio atrás com o Kiko Salomão, né? Que já tinha um escritório já consolidado, mas um escritório de interiores. E o Kiko é um cara muito bom de interiores, né? Mas ele queria expandir o escritório, queria reestruturar o escritório, e a gente começou a conversar sobre como seria uma parceria nossa, né? Como seria um escritório nosso, na verdade. Então, a gente conversou durante muito tempo, acho que foi uma conversa de quase 6 meses, e a gente chegou numa equação que era: ele cuidaria da parte de interiores, eu cuidaria da parte de arquitetura, né? E obviamente que sempre trocando, e acho que isso é uma coisa especial no escritório, né? Eu troco experiência de arquitetura e divido com ele as questões de arquitetura, e ele divide comigo as questões de interiores, e o projeto vai se moldando dentro dessa troca, né? Mas a gente tem essa divisão muito clara para que não haja nenhum problema e que os projetos possam se desenvolver sem nenhum contratempo, assim. Então hoje o escritório aqui com o Salomão e Tanaka, né? E acho que tem funcionado bem, assim. Então, quando chega um projeto, a gente começa o projeto como qualquer outro escritório, imagina. Assim, a gente recebe todos os materiais do cliente, levantamento do plano altimétrico, todas as informações do terreno, faz uma visita, e depois de estudar a legislação, ter visitado o terreno, a gente chama o cliente para uma conversa. E daí, nessa conversa, a gente desenvolve junto, né? Recebe deles o programa, mas também opina sobre o programa, questiona algumas questões do programa, pede referências, e daí a referência é importante dizer que não é uma referência para a gente não funciona como uma referência estética ou do produto onde se quer chegar, mas sim da percepção do cliente sobre aquela referência, né? Do espaço, a experiência dele, da experiência, da textura, do que agrada, que não necessariamente é aquilo. E a gente tem, e eu particularmente tenho um certo pavor nessa arquitetura de Pinterest, né? Que todo mundo hoje com as redes sociais tem várias referências que são lindas, mas tipo, tem uma janela que não dá para juntar com outra coisa. Sim. Então isso me dá uma certa aflição, assim. Então, quando eu falei da Mikasa e do processo, para mim é um processo muito chato, assim, muito tedioso até, porque depois que a gente conversa com o cliente, eu sento junto com o Kiko, muitas vezes, e a gente começa a desenhar o projeto em cima
das questões que são importantes para a gente, né? E no caso, para mim, são muito importantes. Então, como é o fluxo do cliente na casa, como se distribui o programa, qual é a melhor eficiência em termos de ventilação, de iluminação, né? Qual que é a percepção de escala do espaço. Acho que isso é uma coisa que me interessa, às vezes, transição de escala, né? Passar de uma escala muito grande para uma pequena. Como você ocupa aquele território, seja ele um terreno pequeno, seja um grande terreno numa fazenda, né? Então, para dar um pouco um exemplo, a Casa MF que a gente está fazendo junto, acho que é um projeto que me agrada bastante, não pelo resultado do projeto em si, embora eu goste, mas pela maneira como o projeto se desenvolveu. Então, é um terreno de mais ou menos 8.000 metros quadrados, numa fazenda, que é da família, né, do cliente. Uma fazenda enorme, linda, com vistas maravilhosas para todos os lados, né, lago, campo de golfe, pastos e campos de polo. Mas é uma residência unifamiliar. Então, como é que você, dentro desse grande território que é a fazenda, né, e dentro dessas grandes e belas vistas, o que te interessa naquilo? Então, numa residência familiar, me interessa que a pessoa se sinta abrigada. Então, a primeira decisão de projeto foi criar uma praça central, sem casa. É uma praça central que precisava de um limite. Daí surgiu essa marquise que a gente já falou. Então, essa marquise delimita o espaço de convivência da família, né? Então, eu trago para uma escala menor o que é muito grande. Então, a família está lá protegida nessa praça. E em volta dessa praça, eu vou pensar na minha casa. Então, eu começo a explodir os programas. Então, eu tenho um pavilhão social, tenho a suíte master, tenho o bloco dos filhos e o bloco dos hóspedes, um bloco de serviço de apoio. Então, esse programa explodido que está dividido em blocos, ele se desenvolve ao longo da marquise, conectado por ela, e ao mesmo tempo protege ainda mais essa praça. Então, eu passo de um território que é enorme para uma escala de casa. E daí a gente conta com a sorte de ter bons clientes que entendem o projeto, né? Porque você tem uma casa que o programa explodido e você tem que sair da sua sala, passar por uma marquise que é aberta, é coberta, mas é aberta, e ir para o seu quarto à noite, não é qualquer cliente que topa um negócio desse, que entende que isso é importante. Então, acho que essas decisões, elas têm menos a ver com o resultado estético que eu estou buscando e mais com o que eu acho que pode contribuir para a ocupação daquele espaço, né, para o desenvolvimento daquelas atividades. Acho que é isso. Em contraponto, por exemplo, a gente tem uma casa em São Paulo, no Jardins, que o terreno é de 1.500 metros quadrados, não é um terreno pequeno, né, considerando o meio urbano, e que eu tenho, diferentemente da casa na fazenda, eu tenho vizinhos. Então, eu tenho uma rua nos Jardins que tem um certo movimento, é bonita, é arborizada, mas tem um certo movimento. Tenho 2 vizinhos laterais e um vizinho de fundo. Então, como é que eu protejo, né? O que me interessa nessa casa? Proteger a privacidade do cliente, ao mesmo tempo criar uma conexão com a rua, criar uma conexão com os vizinhos, né? E daí é engraçado que o resultado ele é muito diferente, mas algumas coisas muito parecidas são visíveis, assim. E para a gente, acho que para qualquer pessoa que veja os 2 projetos não vai perceber. Mas quando a gente entende que caminhos diferentes, embora o raciocínio seja o mesmo, mas caminhos diferentes levam a um resultado muito parecido, é um pouco curioso e gratificante, assim. Então, nessa casa, a ideia era proteger os vizinhos. Então, a gente criou um pavilhão na frente, né, um bloco na frente, o outro bloco conectado, que é a área de serviços que protege do vizinho lateral, que era mais presente, e um bloco gourmet no fundo, e todo esse U em cima é ocupado pelos quartos. Então, eu crio um U. Então, eu vou direcionando as minhas aberturas, eu vou direcionando as vistas que eu quero ter para esse jardim. A marquise que a gente falou daquela praça na casa da fazenda tem 20 por 20. Esse jardim, num terreno de 1.500 metros quadrados, tem 15 por 15. É a mesma praça que se repete de um jeito totalmente diferente, com intuitos diferentes, né? Eu tenho
no caso da Casa da Fazenda, eu não preciso proteger das vistas. Eu protejo a casa para criar uma escala e abro as vistas tanto para o lado da fazenda que me interessa, quanto para essa praça. No caso da casa urbana, né, na Casa de São Paulo, eu fecho a casa e direciono as vistas para o jardim e abro as vistas para os vizinhos ou para a rua quando me interessa. Então, acho que o raciocínio é o mesmo, e se a gente tiver um pouco de desprendimento em relação à preocupação com o resultado estético, a gente chega num projeto que se sustenta independentemente do tipo de revestimento, do tipo de fechamento, né? Acho que o projeto se sustenta espacialmente, assim. Acho que é isso que no escritório para mim interessa, né? E acho que para o Kiko interessa também não só isso, mas daí sim ter o controle dos interiores. E daí acho que é uma troca sempre entre a gente. E é uma discussão também sempre entre a gente saudável, entre até que lado a gente pode ir, né? E até que lado a gente tem que voltar um pouco atrás para não sacrificar o projeto. Né? Cara, uma coisa que você me lembrou e me estralou aqui, que você falou tal, que o cara tem que sair, andar pela Marquise para ir de um bloco para outro bloco, né? Naka, para mim, enquanto eu não vivia esse mundo, e foi das obras que eu toquei do início ao fim, foi a Casareia, que também tem blocos separados entre si, que você toma chuva entre si, foi esse conceito que foi quebrado ali. Vou falar bem a verdade pra você, porque quando você fala assim, cara, você vai ter que sair de um bloco e pro outro que o cara às vezes não vai topar e tudo mais, entenda que o que você tá trazendo pra ele é uma experiência diferente do que ele já vive ou de que viveu dentro, seja do apartamento ou da casa. E pra mim foi quebrado isso a partir do momento que eu entendi que uma casa, ela é um lugar onde você vive. Ponto. Não é que ela precisa ter 4 paredes, não é que ela não precisa entrar água, não precisa entrar chuva, você precisa ter um aconchego ao qual você espera dentro daquele elemento, mas o mais importante é ter uma experiência diferenciada, sabe? Que é essa experiência, por exemplo, tá chovendo, tá sol, o cara vai passar pela Marquise pra sair de um bloco pro outro, cara, ele vai parecer que ele saiu de um ambiente totalmente fechado, ele vai estar saindo de um ambiente totalmente fechado e indo para outro lugar. O cara vai estar em São Paulo, na casa que você está fazendo, vai ter essa Marquise e o cara vai sentir que ele não está mais em São Paulo. E eu acho que isso é uma experiência fantástica, sabe? Porque até mesmo em Trancoso, que você sai de um bloco, toma chuva para entrar no outro bloco, cara, não é uma questão de você tem que sentir que você está num lugar diferenciado. E eu acho que, para mim, isso é arquitetura em termos de forma, função de trazer, na verdade, o que um arquiteto deseja daquilo, sabe? É só a arquitetura que consegue transcender ou trazer essa experiência a qual o cliente não está acostumado em fazer, e isso que faz ficar bonito, sabe? Eu acho que tem uma questão também porque tem uma questão não só de trazer uma experiência, mas ao mesmo tempo de discutir com o cliente se o que a gente está acostumado como cotidiano nosso é de fato necessário em termos dessa excesso de proteção. Tudo bem, não é legal você do seu quarto para a cozinha pegar um copo de água e tomar chuva. Não. Eu compreendo. Sim. Mas ao mesmo tempo, esse trajeto que você faz entre um ponto a outro, em qualquer lugar da cidade ou do território, você está sujeito a tomar chuva. Sim. Né? Obviamente, a gente tomou cuidado nessa casa de que o bloco dele, do quarto, é conectado à sala e tem uma certa infra de um frigobar, de alguma coisa que ele se fecha num núcleo só, quase como se fosse uma mini célula de viver. Uhum. E ele se resolve lá. Então, se ele precisar de uma água, ele tem a água dele. Mas, obviamente, que se ele quiser algo mais, ele pode pegar um guarda-chuva e ir até a cozinha. E acho que o maior elogio que a gente pode ter como arquiteto é exatamente esse, porque o cliente ele queria cobrir em algum momento, pelo menos, a circulação que ia... Principal, sim. E sempre foi uma questão dele durante a obra. E hoje, quando a gente conversa com o cliente, ele fica super feliz. Fala, agora eu dou um par de galocha, um guarda-chuva para os convidados e cada um se vira. E acho que é entender também que, às vezes, a gente tem que abrir mão
ou que talvez a gente esteja um pouco mal acostumado com ter tudo muito fácil e muito preso a um espaço, sabe? Acho que quando a gente tem essa oportunidade, principalmente numa casa de praia, acho que tem que ter essa discussão de será que a gente precisa mesmo estar tudo fechado, né? E acho que Trancoso, né, acho que tem essa ideia do Márcio de criar esse pavilhão, desse pergolado, que é muito interessante, porque você tem, no fundo, é como você ocupa o território, né? O que em Trancoso você precisa para viabilizar estar lá? É a sombra. Sim. Né? Basicamente a sombra, porque é um sol muito forte. Nem me fale, eu imagino, eu lembrava eu de bota, calça jeans, na areia, camiseta preta, suando ali, então, você nossa. não precisa ter a cobertura, porque a chuva não é um problema. Sim. Na verdade, é a solução, muitas vezes. Sim, então assim, o que precisa lá é sombra, né? E esse pavilhão é isso, então você faz um pavilhão que te permite ocupar aquele território, aquele espaço, e os blocos são as células mínimas para você sobreviver com certo conforto. Basicamente, esse é o discurso do Márcio nesse projeto, né? E que a gente conseguiu levar isso ao limite junto com o cliente. Eu acho que também existe, de novo, o mérito do cliente de ir entendendo, de ir confiando e lá na frente, mesmo com desconfiança, entender que aquilo deu certo. Não, mas cara, eu assim, e pra mim quebrou esse negócio de falar assim, não, uma casa, na verdade, ela tem que ter a cozinha aqui, o quarto aqui e tal. Isso é muito legal, cara, isso é muito legal. E aí, é isso que faz, na verdade, você viver a casa, sabe? Você transcender pela casa, você andar, você ter umas experiências diferentes toda vez que você pode passar naquele corredor, seja até mesmo na casa MF, uma hora vai estar chovendo, e cara, vai ter uma sensação diferente. Isso é muito legal. E numa fazenda e numa prática, o mais importante é a vivência externa. Né? Exatamente. É isso que torna. Então, acho que o que mais me interessa, e acho que é a ansiedade de ver pronto o projeto é isso, é como é a percepção dessa marquesa a hora que você dá, tipo, os pontos de vista que você vai ter, né? Tipo, lá a gente não tem grandes caixilhos. Acho que essa é uma coisa também que me interessa em arquitetura. Às vezes, hoje em dia, você tem, né, nessa ideia de ter o máximo aproveitamento da vista, ter grandes caixilhos, grandes vãos. Eu acho legal, eu acho que em alguns momentos isso cabe. Mas acho que às vezes você tem uma abertura menor, né? Aquela janela pequenininha que você olha determinada coisa que é para olhar, né? Que é focar naquilo. Tem um quadro. Tipo, acho que isso é importante também. Então, acho que às vezes, né, esses elementos básicos da arquitetura, de porta, janela, vão se confundir um pouco. Então, às vezes, lá no escritório a gente fala, não, aqui vamos fazer essa janela para ver isso. Aqui a gente vai fazer só uma abertura, não precisa fechar, mas precisa ter essa abertura. Aqui esse vão precisa ser grande porque precisa ser grande. Tem uma vista que o cliente quer. Então, acho que também tem esse equilíbrio de sempre discutindo o que a gente está fazendo, não ir num caminho automático. Porque o mais óbvio é quando você tem uma bela paisagem, você abrir um caixilho grande. Mas será que, se você abrir o caixilho grande, você não vai perder o foco numa coisa que é mais importante? Então, esse exercício a gente fez também muito com o cliente da Casa MF. Fala, não, Fábio, aqui eu acho que você tem razão, vamos abrir. Aqui vamos fechar, aqui vamos abrir de novo. E essas vistas, né, esse percurso de surpresa entre blocos, que acho que é o que vai ser mais surpreendente no projeto, sabe? E para você, durante esse processo de concepção e maturação do projeto junto ao cliente e junto a vocês dois, qual que é o maior desafio? Cara, o maior desafio, eu acho, é a gente conseguir conciliar de maneira responsável o interesse de todas as partes, né? E daí eu digo não só minha, ou do Kiko, ou do cliente, ou até mesmo dos nossos parceiros e complementares, né? Porque eu acho que o projeto, seja de uma casa, seja de alto padrão, de médio padrão, baixo padrão, seja um prédio, seja um edifício público, ele envolve um custo considerável, né? Sim. Que não é desprezível. E eu acho que, às vezes, a gente tem que ter a responsabilidade de saber que a gente tem que se ater a este custo, né? Mas também tem que garantir o que é importante para a gente em termos estéticos, em termos de espaço. A gente tem um prazo a cumprir também, porque isso é importante, né? E, às vezes, cada parte, ela acaba ficando focada numa coisa só,
né? Então, acho que o maior desafio é, às vezes, sentar e falar assim, não, vamos por esse caminho, a gente vai te atender nesse lugar, aqui a gente prefere fazer assim, e desse jeito é melhor para todo mundo da obra e dos nossos parceiros. E eu acho que os clientes são muito sensíveis a isso, né? Porque, no fundo, a gente tem essa preocupação com o cliente, né? De que o processo seja tranquilo, né? É um processo longo também, acho que além do custo, acho que é um processo longo de arquitetura. Acho que a pandemia, de uma certa forma, ligou um alerta de que, às vezes, o tempo de arquitetura talvez não esteja mais tão, não possa ser mais tão elástico como era antigamente, no sentido de que a pandemia, que todo mundo ficou enclausurado, as coisas precisavam correr num outro ritmo, né? Precisavam ser construídas mais rápidas, precisavam ter um outro foco. Então, acho que isso os clientes entendem, assim, que a gente também está preocupado com eles. Então, assim, quando o projeto começa a patinar, a gente sempre senta, conversa, alinha com o cliente os pontos e o projeto vai. Acho que essa conversa é o mais difícil, assim, de esclarecer de maneira muito direta o que para cada lugar que a gente vai, entendeu? Sabe que você falou uma fase que eu acredito, e aí você pode me confirmar, que durante a pandemia, para mim, foi quando a arquitetura se ganhou muito valor no Brasil. Foi quando as pessoas viram que realmente aonde eles estavam vivendo, o que eles poderiam viver, o que eles poderiam ter, o que eles poderiam curtir dentro de casa, que na pandemia eles foram obrigados a ficar. Eu acho que daí as pessoas tiveram uma noção ou deram uma importância muito maior no desenvolvimento da arquitetura. Pelo menos para a Rewood foi quando a gente realmente teve mais solicitação, foi onde a gente realmente, principalmente porque o aço também teve um aumento muito grande em termos de valores, aí realmente a madeira se destacou dessa forma, né, porque entende que ela é sempre uma oportunidade disso, mas na pandemia eu acho que foi onde a pessoa deu o valor, cara, eu preciso ter um lugar que eu possa curtir mais e curtir mais a minha família e um lugar que me passe uma experiência melhor para viver, sabe? Eu acho que a pandemia, como a gente ficou enclausurado, né, a gente ficou preso dentro de um espaço, eu acho que as pessoas começaram a perceber um pouco a importância da qualidade do espaço em que você está. Exatamente. Porque quando você está na sua casa, tipo, vou sair pro escritório. Quando você está no escritório, você não está pensando se aquele... Você não está tão preocupado se aquele lugar está confortável, não, porque é o escritório, o lugar de trabalho, as pessoas associam o trabalho a uma obrigação, ele vai lá, suporta aquele lugar e vai para casa. Daí chega em casa, a casa não está tão adequada, mas ao mesmo tempo ele passa pouco tempo em casa. Então acho que a gente sempre foi um pouco conformista, né, ou aceitou espaços que às vezes a gente não percebia que não estavam tão bons. Né? Sim. E acho que agora a gente vem percebendo que é importante ter um espaço adequado, né? Mesmo se você passa pouco tempo nele, assim. Sim. Porque essa relação com o espaço, no fundo, é o que te permite ter momentos um pouco mais tranquilos, assim, né? De entender, de relaxar ou de estar mais introspectivo. Assim, o espaço é importante, né? Você vê como mexeu com a gente, né? E principalmente num ponto de equilíbrio que você falou, que acredito que é um equilíbrio entre os materiais e entre as pessoas que executam. Uma palavra que remete muito para mim é sustentabilidade, né? Eu acho que é uma palavra que a gente sempre fala aqui no podcast, acho que é muito importante, não somente pela madeira, mas pelos outros elementos, mas para vocês, o que é sustentabilidade? Cara, pra gente, lá no escritório, né, e é uma discussão que também a gente tem tentado trazer para o escritório e tem tentado criar uma consciência, eu acho que é mais sobre tomar decisões corretas, sabe? Me incomoda um pouco às vezes, e acho que o Rodrigo e o Fernando falaram sobre isso, que às vezes ligou-se sustentabilidade a dispositivos, né? Ou a fórmulas que você cumpre ou não e é sustentável. Eu acho que é anterior a isso, né? Obviamente que esses dispositivos e a tecnologia ajudam, mas acho que às vezes é você tomar decisões corretas, né? De implantar a casa de uma maneira correta, de utilizar o material correto.
a gente está no projeto da Casa MF nesse dilema também. Sabe que para mim isso é ser sustentável também, sabia? Aquele negócio que você falou, cara, eu preciso trazer isso como arquiteto, como valor arquitetônico, o cliente precisa ter o valor arquitetônico e a gente precisa desenvolver uma coisa que seja financeiramente viável, porque senão não rola. Exatamente. E isso também é sustentabilidade, você entende? Então, assim, a escolha do material tem a ver com a pegada de carbono que você vai deixar, com o gasto de energia elétrica, que hoje é uma questão que a gente vai despender nesse projeto. Então, acho que sustentabilidade para o nosso escritório tem a ver com isso. De você tomar as decisões corretas e quando algumas decisões precisam ser corrigidas, porque daí outras questões entraram, por exemplo, a questão estética, a questão do cliente, né, levaram para um caminho que não é tão sustentável, daí a gente entra com uma correção de rota, né, ou com dispositivo, ou com alguma outra ferramenta que ajude a minimizar. Mas acho que, no geral, a gente tenta sempre fazer um projeto correto. Acho que o projeto mais sustentável é o mais correto, né, que tenha boa ventilação, boa insolação, boa implantação, que procure minimizar questões de ruído, né, e mesmo a implantação, né, porque a gente não fala disso, mas uma obra é um transtorno para a cidade inteira, para o entorno. Então, assim, deixa uma série de resíduos para trás. Então, acho que pensar nisso é importante, né? Acho que isso é ser sustentável. E daí, obviamente, quanto mais camadas de sustentabilidade, quanto mais tecnologia a gente puder acrescentar, melhor. Mas acho que o mínimo a gente tem que fazer. E acho que muitas vezes a gente não faz, né? Sim. Os projetos não fazem. Sabe que uma coisa que me chama sempre atenção, e você não vai responder que é o fornecedor, que você liga pro fornecedor para falar. Mas, sempre quando a gente tá discutindo um projeto novo, principalmente com esse cara aqui, ele já vem com os detalhes já pré-resolvidos, já sabe mais ou menos como é que vai fazer e tudo mais. Naka, fala pro pessoal como é que você pesquisa isso, da onde você pega suas referências, como que a pessoa deve seguir para chegar com um detalhamento mais mastigado, para ele entender, na verdade, como é que aquilo vai funcionar. Porque muitas vezes as pessoas simplesmente desenham e não pensam muito nos detalhes, e às vezes os detalhes impactam diretamente a arquitetura, e claro que vai impactar. Né? Uma coisa que eu vejo muito é esse lado seu de detalhamento, né? Desde o começo você estava falando que os detalhes são importantes, e eu vejo isso no seu trabalho, e isso é muito legal, e eu acho fantástico isso, sabe? E toda vez ele me liga assim, isso aqui funciona, mas cara, ele já tem o detalhe pronto, já sabe mais ou menos o tamanho. Cara, me fala um pouquinho mais como é que você pesquisa, como é que você faz isso. Isso é uma coisa que, assim, tem um lado meu que é um pouco contraditório, assim, eu gosto de ter autonomia para fazer projeto, né? Passei por escritórios que me davam autonomia, mas eu gosto de ser controlador também, nessa coisa do coitado da Luna, do desenvolvimento. E eu passei também por escritórios, e você conhece quais, que, né, que a figura que mandava era controladora, e isso eu acho um mérito, não acho um demérito. Acho um mérito. Eu acho que o projeto ele precisa ser execuível. Acho que essa é a grande questão do detalhe. O detalhe é o que viabiliza a execução do projeto, né? Então eu já ouvi de um cliente e ele não, eu acho isso, para mim, é uma regra muito clara. Eu ouvi de um cliente que a gente estava negociando o acompanhamento de obra, e ele não era uma negociação de que ele não queria pagar, é que para ele, na visão dele, né, preto e branco, assim, ele não entendia muito o conceito do acompanhamento de obra. Ele falava assim para mim: por que eu preciso de você acompanhando a obra se você me entregou um projeto executivo? Ele falou assim: seu projeto é executivo. Então, se você fez um projeto boa pergunta, que tá certo, boa pergunta, hein? A minha construtora vai executar e vai dar tudo certo. Se você fez um projeto que está errado, vai dar errado com a construtora, porque ela vai seguir o seu projeto. Então, por que necessariamente eu preciso de um acompanhamento de obra? Obviamente que não é branco e preto assim, né? Tem fases cinzas, o projeto é muito complexo, tem coisas que, é o que eu te falei, a gente não é especialista em todas as áreas, mas no final, o responsável por juntar tudo isso é o arquiteto. Sim. Então, assim, a gente tem que ter esse controle. Então, dentro desse meu lado controlador, eu sempre me interessei muito pelo detalhe. Eu acho que isso eu aprendi muito com o Moretin, que eu falei. A gente sempre detalhava construtivamente muito bem. Detalhes estéticos não eram tanto a nossa preocupação na época, né? Mas o construtivo era. Então, assim, eu sempre me preocupo no detalhe. Obviamente que
cara, eu não sei como se constrói um portão, mas à medida que eu vou recebendo desenhos de fornecedores, eu vou incorporando isso. Eu não acho que eu tenho que entregar um detalhe perfeito, porque, de novo, eu não tenho esse conhecimento. Mas aquilo que eu vou entregar é execuível. Se o fornecedor A ou B... Isso acontece. Tem um fornecedor que executa de uma maneira e o fornecedor B executa de outra maneira. E não tem problema. Mas se o meu detalhe ele funciona para ser adaptado para A ou para B, é isso que me importa. Então eu sempre te pergunto, assim, esse detalhe funciona? Vai dar certo? Puta, perfeito esse pensamento, cara. E é essa a preocupação que a gente tem no escritório, porque envolve muita gente. De novo, envolve muita gente. Envolve o cara na obra que vai pegar aquele detalhe e falar, cara, como é que eu vou executar isso? Isso gera custo, gera estresse na obra, gera atraso no cronograma, gera um estresse para a gente no escritório também, porque a gente quer que, né, a gente não quer causar esse transtorno para a obra, né? Então acho que a gente lá no escritório tem essa cultura de vamos desenhar, assim, que a gente vai desenhar dessa maneira, vai até o fim no detalhe. E isso, para mim, é muito importante. De novo, é uma questão de responsabilidade. Acho que nem todo escritório tem que funcionar assim. Você não tá entendendo o diferencial que é isso pra gente. Porque você já prevê muita... Não, pra gente funciona muito bem, porque assim, eu tenho um caderno de detalhamento construtivo, até vou pedir pra Gabi publicar e tal, se vocês quiserem comprar na Amazon, vira e mexe, eu utilizo aquele caderno, você mandei umas fotos, né? Mas, cara, isso interfere diretamente, porque quando você começa a colocar esses detalhes, é aí que dá o pau, e é aí que a arquitetura muda. E aí você precisa ficar se remoendo ali para tentar chegar naquilo. Se você já pensa nesses tipos de soluções, você vai agregando esses tipos de soluções, a obra flui muito mais e você vai ter uma coisa muito mais certa. Mesmo que seja um primeiro detalhe que não seja correto, que você nunca teve domínio, cara, ou você liga para o fornecedor, ou você pega um caderno de detalhamento, ou você mesmo desenha uma coisa que na sua cabeça funciona, mas o cara sabe que tem alguma coisa ali que vai ter que ser pensada depois. Eu acho que o importante do detalhe, assim, como a gente trabalha com boas construtoras, bons engenheiros de obra e bons fornecedores, o detalhe ele é um guia, né? Assim, sim. Eu acho que a gente tem que ter a humildade de que, sabendo que ele é um guia, ele na obra vai ser adaptado. E a gente tem, é o que eu falei sobre ouvir. A gente vai chegar na obra, você vai falar assim, puta, Naka, eu posso mudar isso aqui? Eu vou analisar e vou aprovar ou não, dependendo do impacto que vai ter no meu projeto. Mas assim, ele tem que ser muito bem pensado como um guia. Se lá na obra o fornecedor vai querer executar da maneira que é melhor para ele, tudo bem, acho que faz parte. E daí, à medida do momento, se ele apresentar uma alternativa melhor, eu vou incorporar no meu próximo detalhe. Acho que, por isso que às vezes o pessoal a minha equipe não gosta muito, mas eu gosto de participar das reuniões técnicas por conta disso, porque eu acho que meu retroalimento dessa discussão. Acho que essa sim, com discussão certeza. É muito importante, né? Com certeza. Mas ao mesmo tempo, acho que a equipe tem que ter autonomia para também decidir o que detalhar, o que fazer. E acho que isso é importante, assim, porque a equipe que a gente está tentando construir no escritório é uma equipe que consegue olhar e ter troca, sabe? Acho que essa é uma conversa, assim, desde, como eu falei, dos escritórios, porque eu passei que tem essa estrutura mais de ateliê. À medida que a gente vai ficando mais velho, a gente vai perdendo uma conexão com o outro lado da arquitetura que vai surgindo, né? De tecnologia, de software, de forma de linguagem de representação, mesmo de referências de arquiteturas novas, né? Quanto mais da academia você se distancia, mais você vai perdendo. Então, assim, esses arquitetos mais jovens, ou mesmo os arquitetos que trabalham com a gente, representam muito esse papel para a gente de estabelecer um diálogo, né? E acho que o importante do escritório é construir uma forma de projetar, assim, mais do que eu impor a minha. Obviamente que eu sei o que me interessa, eu sei que alguns passos a gente tem que cumprir, algumas etapas a gente tem que cumprir, mas ao mesmo tempo que eles trazem é importante para que o escritório evolua, senão também vai ficar só eu fazendo o que me interessa e é vazio, eu acho vazio, né? Não, mas eu também acho, mas falando, por exemplo, em termos de tecnologia, quando você teve a experiência de Dubai, você se achou muito defasado, você teve que passar por algum treinamento ou algo do tipo que você teve que fazer alguma coisa diferente do que você já fazia ou não? Cara, no escritório que eu coordenei os projetos, assim, é muito engraçado, né? Porque Dubai é um caso... A parte do mundo. A parte do mundo. Então lá tem muito dinheiro, né? Eles conseguem viabilizar o que eles quiserem, mas ao mesmo tempo é uma parte do mundo que tem questões climáticas, de
né? Agressivas. Então, às vezes, a maneira de construir é muito mais engessada do que eu imaginava. Então, eles trabalham com estrutura de concreto. Dificilmente, pelo menos no escritório que eu trabalhava, aceitava-se usar metálica, madeira. Esquece, eu fui para Dubai, cara, eu vi uma estrutura de MLC dentro de um shopping e foi isso, eles cara. têm muita questão com a madeira, não sei porquê. Também não sei. Então, eu acho que, embora tenha muito mais recursos, né, até porque a questão financeira permite que se tenha muito mais recursos, acho que a forma de construir ainda é um pouco mais engessada do que aqui, né? Aqui, eu sento com você, sento com o fornecedor de estrutura metálica, sento com o cara de concreto, a gente faz o que a gente quiser, dentro de uma certa, né, racionalidade, assim, dentro de um bom senso. Lá eles são mais resistentes, assim. Mas você fala resistência por causa de cultura? Eu acho que de cultura e também até um pouco de responsabilidade e de risco técnico, sabe? É mesmo, cara. Eu acho que sim, eu acho que eles são... Eu entendo completamente, assim, eu acho que lá tudo é muito rápido. Tudo é muito rápido, assim, é um negócio que aqui é impressionante, assim, a gente participou de um projeto que a gente tinha que fazer 6 tipologias de casa para um condomínio, e entre a reunião de kick-off com o cliente, com o projeto aprovado e cadastrado para ser vendido, 6 casas. Execução? Não, 6 casas, todo o projeto feito, executivo feito, projeto aprovado na prefeitura e pronto para ser cadastrado para venda. Né? 6 tipologias construtivas diferentes, com quantos metros quadrados? Cada uma devia ter uns 500, 600 metros quadrados. Não eram casas pequenas. A gente levou entre o kick-off até postar no Instagram para venda 3 meses. Porra. Projeto com básico de instalações feito, básico de arquitetura feito, projeto pronto para venda. É um outro ritmo. Então, acho que até por conta desse ritmo, eu acho que as soluções são um pouco mais conservadoras, né? Entendi. Não tem muito tempo para criar, né? E eu acho que também não... Acho que funciona para eles, né? Não demérito. Acho que para gente, ou para mim, por exemplo, eu gosto mais de sentar e fazer coisas que... ter mais liberdade, vamos dizer, ter mais autonomia. Sim. Né? Pode ser que no final a gente vá para uma solução conservadora, que é o que aconteceu na Casa MF. A gente Sim. Foi, mas no final foi, a solução mais inteligente é a mais conservadora. E tá tudo bem. E tá tudo bem, exatamente. Sempre sobra uma pontinha de frustração pequena, mas... Tá tudo bem. Mas é o que o projeto exige, não tem por que fazer diferente. Acho que esse controle do desejo que a gente tem que ter. Que legal, cara. Muito legal. Naka, nosso tempo infelizmente acabou, cara, porque agora que tá ficando legal, eu já mais as perguntas aqui. Naka, tem mais uma última pergunta. Márcio Tanaka, o que é arquitetura pra você? Cara, nem eu sei direito, cara. Mas pra mim, de uma forma, assim, bem direta, eu acho que a arquitetura é uma forma que a gente, como espécie, assim, tem de ocupar esse território, essa base que a gente tem, né? Então, assim, a arquitetura é como a gente viabiliza as atividades que a gente precisa exercer, né? Seja morar, seja atividade de fruição, seja trabalhar, a maneira como a gente ocupa esse território, assim, e não necessariamente, eu digo forma, porque não necessariamente é um objeto construído, né? Porque sempre se confunde isso, que a arquitetura é necessariamente um objeto construído. Pode ser, mas para mim não necessariamente é. E eu acho que isso é a arquitetura, é como a gente viabiliza o que a gente precisa fazer. E daí, se é uma boa arquitetura, acho que ela se torna uma boa arquitetura quando ela é utilizada por maior quantidade possível de pessoas, sabe? Quando ela é democrática, quando ela atende todo mundo. E se ela for muito, muito boa, eu acho que as pessoas conseguem absorver aquilo de uma maneira que não é só funcional. Então não é só um espaço de trabalho, não é um espaço de morar, mas ela consegue perceber aquele espaço como uma coisa
diferente, assim, né? Eu acho que daí talvez a arquitetura se aproxime de arte, embora eu não goste muito desse conceito de arquitetura é arte. Eu acho que pode ser, mas essa ideia do gênio que faz um traço e aquilo é arquitetura, para mim não funciona muito, né? Você sabe, Sim. A gente briga bastante no dia a dia para desenhar e imaginar que é só um traço e resolve. Não é isso. Não é isso. Então a arquitetura para mim é isso, é uma forma que a gente consegue viver aqui. Naka, queria agradecer seu tempo, sua experiência e muito obrigado pelo convite, cara. Obrigado mesmo. Gente, espero que você tenha gostado do nosso podcast. Curta o nosso vídeo, faz um comentário aí, dá um joinha. Valeu, um abraço.